Rio Grande do Norte registra a terceira noite de violência. Escolas, postos de saúde e o transporte público foram paralisados. E diante deste cenário, o governo vai enviar mais equipes da Força Nacional para reforçar a segurança. E você vai ver também. Ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal decide não comparecer à CPI dos atos antidemocráticos, mas depõe no Tribunal Superior Eleitoral. Receita Federal registra recorde no primeiro dia de entrega da declaração do imposto de renda. Banco Suíço pede empréstimo bilionário e aumenta a crise no mercado financeiro mundial. Vídeo mostra um momento em que o caça russo intercepta o drone dos Estados Unidos que cai no Mar Negro. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é Clara, você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E olha só, mesmo após a chegada da Força Nacional, o Rio Grande do Norte segue sob ataques e registrou o terceiro dia seguido de violência. O Ministério da Justiça autorizou a intervenção nos presídios do estado e a medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Com a portaria, o emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no estado do Rio Grande do Norte deve atuar pelo período de 30 dias. A operação vai coordenar os serviços de guarda, de vigilância e de custódia de presos. A medida vai contar com o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e da segurança pública do estado. E apesar de todo o esforço para garantir a proteção, o Rio Grande do Norte teve a terceira noite e madrugada de violência, com ataques na capital, Natal, e em pelo menos outras 5 cidades. Logo cedo, um ônibus foi atacado por criminosos no bairro Guarapés, na zona oeste de Natal. Os bandidos abordaram motorista e passageiros da linha 599, determinaram que eles saíssem do veículo e, na sequência, atearam fogo no veículo. Após o episódio, o sindicato que representa os motoristas de ônibus informou que suspenderia a saída de novos veículos das garagens. A operação de trens urbanos da capital também foi suspensa pela Companhia Brasileira de Trens, depois que criminosos atacaram uma estação no bairro Nova Natal e colocaram obstáculos sobre a linha férrea em vários pontos. Nos últimos dias, o Rio Grande do Norte tem sido alvo de ataques violentos orquestrados por uma organização criminosa que supostamente protesta contra as condições dos presos nas penitenciárias. Os criminosos atiraram e atearam fogo em prédios públicos, estabelecimentos comerciais e veículos em cerca de 30 cidades do estado. Segundo a polícia, até essa manhã, as operações para combater os ataques tiveram 57 suspeitos presos e cerca de 15 armas de fogo e 26 artefatos explosivos foram apreendidos, além de drogas e munições. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o retorno imediato do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ao cargo. Ele ficou afastado do governo por 64 dias após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Em coletiva de imprensa, Ibanez disse que seu afastamento foi necessário pela defesa da democracia. Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República, que enviou ao Supremo um parecer favorável à medida. Na decisão, o ministro afirmou que a investigação do caso não mostra indícios de que Ibanez estaria impedindo o trabalho de apuração ou destruindo provas. Desta forma, Moraes entendeu que não há justificativa para manter o afastamento do governador do Distrito Federal. Segundo o ministro, não há qualquer risco de que o retorno à função pública do investigado Ibanez Rocha possa comprometer a presente investigação ou resultar na reiteração das infrações penais investigadas. Apesar da decisão, o inquérito que investiga a suposta omissão de Ibanez e outras autoridades na contenção dos atos violentos na capital federal vai continuar em tramitação.
E o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, prestou depoimento nesta quinta-feira no Tribunal Superior Eleitoral. Ele é testemunha na ação sobre os ataques feitos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Torres foi ouvido por videoconferência durante 1h30 e respondeu a todas as questões. Já a CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Anderson Torres decidiu não depor. O depoimento do ex-secretário estava marcado para a próxima quinta-feira. Vamos conferir. O advogado de Torres, Rodrigo Roca, confirmou que seu cliente desistiu de depor na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O depoimento do ex-secretário estava marcado para o dia 23. Em documento enviado para os distritais que fizeram a convocação, a defesa de Torres afirmou que ele nada mais tem a acrescentar ao que já foi declarado à Polícia Judiciária em oitiva que durou mais de 10 horas. A reunião com os parlamentares iria acontecer de forma fechada, sem transmissão pela internet. Os distritais haviam informado na semana passada que entraram em acordo com a defesa de Torres para que o depoimento acontecesse de forma privada. O presidente da CPI, Chico Vigilante, prometeu novas tentativas. Para o deputado, a argumentação da defesa de que Torres já deu todos os esclarecimentos dentro da investigação do STF não justifica nada. Segundo ele, o tipo de investigação da CPI é completamente diferente. Preso desde o dia 14 de janeiro no 4º Batalhão da Polícia Militar, no Guará 2, Torres é investigado por suspeita de omissão durante os atos cometidos por radicais em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Mas ele nega as acusações. O Tribunal de Contas da União, o TCU, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro devolva em até 5 dias o pacote de joias que recebeu como presente da Arábia Saudita e também ordenou uma auditoria sobre todos os presentes recebidos durante seu mandato. Pelo entendimento da Corte, os objetos devem ser entregues à Secretaria-Geral da Presidência da República. O tribunal também ordenou que Bolsonaro entregue ao acervo público da presidência 2 armas, um fuzil e uma pistola, que recebeu como presente dos Emirados Árabes Unidos em 2019. Segundo a lei, os funcionários públicos somente podem ficar com presentes que sejam de caráter pessoalíssimo e de baixo valor monetário, como camisas, perfume ou lenços. As joias presenteadas pelo regime saudita são avaliadas em 3,2 milhões de dólares, o equivalente a 16,5 milhões de reais. Funcionários do governo Bolsonaro tentaram entrar no país com as joias sem a devida declaração à Receita Federal. Conforme revelado pelo jornal Estado de São Paulo, as joias acabaram retidas na Receita, mas houve diversas tentativas de membros do governo Bolsonaro de retirá-las. Depois, foi descoberta a existência de um segundo pacote de joias, avaliado em R$ 397 mil e que está em posse de Bolsonaro. O ex-presidente nega ter cometido qualquer ilegalidade. A Receita Federal registrou um recorde no primeiro dia de entrega da declaração do Imposto de Renda. O fisco recebeu mais de 1 milhão de declarações, número 10 vezes maior que o de 2022. Neste ano, o prazo de entrega da declaração mudou. Começou nesta quarta-feira, dia 15, e vai até o dia 31 de maio. Segundo a Receita Federal, a mudança foi necessária para que todos os contribuintes tenham acesso à declaração pré-preenchida, que é enviada 2 semanas após a entrega dos informes de rendimento pelos empregadores e pelos planos de saúde e pelas instituições financeiras. Anteriormente, o prazo para a entrega da declaração começava no primeiro dia útil de março e ia até o último dia útil de abril. Com início mais tardio, a partir deste ano, mais contribuintes ganham tempo para se organizar e o número de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física entregues bateu recorde já no primeiro dia. Foram enviadas 1.050.000 declarações, o que equivale a quase 10 vezes as 130 mil entregues no primeiro dia de envio em 2022.
Outro fator que impulsionou o recorde foi a antecipação do download do programa Gerador da Declaração, que inicialmente estava previsto para ser liberado nesta quarta-feira, mas foi antecipado para quinta-feira passada. Segundo a Receita Federal, a expectativa é de que sejam recebidas entre 38 milhões e 39 milhões e meio de declarações neste ano, número superior ao recorde registrado em 2022, quando o fisco recebeu 36 milhões 322 mil documentos. E veja a seguir, Banco Suíço pede empréstimo bilionário e aumenta a crise no mercado financeiro mundial. Vídeo mostra o momento em que o caça russo intercepta o drone dos Estados Unidos que cai no Mar Negro. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 1h17 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. O banco Credit Suisse anunciou nesta madrugada que pediu o empréstimo de 54 bilhões de dólares, o equivalente a 285 bilhões de reais, ao Banco Central da Suíça. A medida emergencial foi tomada após as ações da instituição sofrerem a maior queda da história no dia anterior. E o episódio agrava ainda mais a crise no mercado financeiro mundial, já que 2 dias antes, 2 bancos norte-americanos, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank, haviam decretado falência. Vamos ver. O Banco Nacional da Suíça disse que irá ajudar financeiramente o Credit Suisse, mas não informou o valor exato. A solicitação de empréstimo veio após o supervisor financeiro suíço anunciar que o banco cumpriria as exigências de capital e liquidez. Na manhã desta quinta-feira, o mercado reagiu ao anúncio de ajuda e os papéis do banco valorizaram em cerca de 31%. Na quarta-feira, as ações do Credit Suisse caíram, atingindo o seu pior valor histórico. O motivo foi que o Banco Nacional Saudita, seu maior acionista, afirmou que não iria mais investir na instituição. O cenário desencadeou uma queda nas principais bolsas de valores do mundo. A decisão levou a uma série de temores, já que o mercado segue preocupado com os riscos de contágio após a falência do banco americano Silicon Valley Bank e do Signature Bank. Tanto o Credit Suisse quanto o Banco Nacional Suíço disseram que não há risco de contágio direto entre os problemas enfrentados pelos bancos americanos no mercado financeiro suíço. De acordo com especialistas, a situação é sim preocupante. Apesar da impressão de que os acontecimentos envolvendo os bancos norte-americanos estão contidos e de que os grandes bancos ao redor do mundo parecem protegidos contra esse tipo de risco, a queda do banco suíço pode ter grandes impactos no sistema financeiro global. E após temores de uma possível crise no sistema bancário nos Estados Unidos e na Europa, como a gente acabou de ver, o petróleo encerrou esta quarta-feira com o menor valor de fechamento desde dezembro. O preço do barril de petróleo West Texas Intermediate, referência para os Estados Unidos, caiu 5,21% nesta quarta-feira. Em Londres, o barril do Brent, referência para a Petrobras, teve baixa de 4,80%. Entre os motivos estão os temores de que ocorra uma nova crise financeira, o que tira o apetite por risco dos investidores. Nos Estados Unidos, os índices de ações Dow Jones e S&P 500 fecharam em queda. No Brasil, o Ibovespa, índice que reúne as ações das maiores empresas, fechou em baixa de 0,25%, após cair com força pela manhã. O Parlamento da França votou nesta quinta-feira o projeto que prevê a reforma da Previdência no país. Foram 193 votos a favor e 113 votos contra. A votação na Câmara começou às 11 da manhã, mas diferente do Senado, o resultado da sessão é incerto. L'article 42, alinéa 12 du règlement,
Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de financement. A impopular reforma da Previdência do presidente liberal francês Emmanuel Macron recebeu nesta quinta-feira a primeira aprovação do parlamento, mas ainda persiste a incerteza se a medida vai receber votos suficientes dos deputados durante a tarde. O Senado iniciou um importante dia para o presidente com a aprovação da reforma graças aos votos dos governistas e da oposição de direita do Partido Os Republicanos, que controla a Câmara Alta. Com 193 votos a favor e 113 contrários, esta era uma votação já considerada certa. O governo busca elevar a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos e antecipar para 2027 a exigência de contribuição por 43 anos, não 42 como atualmente, para que o trabalhador tenha direito à pensão integral. Desde quarta-feira, Macron participa de várias reuniões de crise para assegurar a maioria no parlamento, o que evitaria a ativação de um polêmico procedimento parlamentar, o artigo 49.3 da Constituição. O mecanismo permitiria a adoção de uma reforma sem a votação dos deputados, que só conseguiriam impedir a aplicação do projeto com um voto de desconfiança contra o governo da primeira-ministra Elisabeth Borne. Os sindicatos fizeram um apelo para que os parlamentares votem contra a reforma que consideram ser injusta, mas os protestos perderam força à medida em que cresce o número de pessoas que admite que a reforma vai acabar sendo aprovada. E mais um grupo de detentos foi transferido para a mega prisão em El Salvador. Desta vez, 2.000 integrantes de facções criminosas foram para aquela que é considerada a maior prisão das Américas. O governo local promove uma verdadeira guerra contra as gangues. Segundo o governo, em uma nova operação, foi transferido o segundo grupo para o Centro de Confinamento do Terrorismo, o SECO. Já são 4.000 na prisão. Com capacidade para 40.000 detentos, o local conta com um regime severo de reclusão. A penitenciária já foi denunciada por órgãos de defesa dos direitos humanos. A mega prisão fica em uma área rural de Tecoluca, a 74 quilômetros de São Salvador. Os primeiros 2.000 detentos que integravam grupos criminosos foram levados para o centro em fevereiro. E nós vamos mostrar agora imagens que mais parecem de um videogame, daqueles jogos de guerra de computador, mas são cenas da vida real e mostram o poderio militar e tecnológico de grandes potências do mundo. Trata-se de um novo vídeo que foi divulgado pelos Estados Unidos e ele mostra um momento em que um drone americano é interceptado por caças russos enquanto sobrevoava o Mar Negro na terça-feira. Vamos ver. Um vídeo divulgado pela Força Aérea dos Estados Unidos nesta quinta-feira mostra o momento em que 2 caças russos Su-27 interceptam um drone americano de modelo MQ-9 que sobrevoava o Mar Negro na última terça. Aeronaves russas passam 2 vezes por cima do dispositivo e pulverizam combustível, o que obriga Washington a derrubar o drone em águas internacionais. O incidente teria ocorrido no espaço aéreo em frente à cidade ucraniana de Odessa. De acordo com o general americano James Hacker, o equipamento realizava operações de rotina no espaço aéreo internacional e foi alvo de uma interceptação imprudente e pouco profissional. O governo russo, por sua vez, reconhece que enviou os caças para interceptar o drone, mas nega ser o responsável pela queda. Moscou também disse que vai reagir proporcionalmente às futuras provocações americanas. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais!